Bem, para falar de demência frontotemporal, eu preciso que vocês entendam a importância de um lobo frontal e de um lobo temporal. Algumas pessoas que estão assistindo esse vídeo podem saber o que significa um lobo frontal, mas eu preciso partir do pressuposto que muita gente não sabe. Então, quando a gente fala de lobo frontal primeiro é a parte da frente que fica, se eu tirasse esse osso daqui, estaria no lobo frontal, assim como o temporal está aqui. Bem, então, lobo frontal, lobo temporal, tem esses três risquinhos aqui. Quando eu falo de lobo frontal, eu preciso falar de um caso muito famoso que aconteceu em 1848, que é o caso do Phillips Gage. Primeiro, porque ele é o caso mais famoso, e segundo, porque ele foi o primeiro caso relatado que depois de uma lesão nessa parte do cérebro, a pessoa se transformou. O que aconteceu? Vamos lá. Este homem, ele prestava serviço numa ferrovia e ele estava colocando explosivos, com uma barra de ferro. Essa barra de ferro, ela era utilizada para posicionar o explosivo, só que ele explodiu antes do previsto. Então essa barra atravessou a cabeça dele. Eu vou até colocar aqui uma imagem para ficar bem didático. Para surpresa de todo mundo, ele conseguiu sobreviver ao acidente sem nenhuma alteração motora ou de fala, em excelente estado físico e aparentemente sem sequela nenhuma. Então, em 1868, se tem o segundo relato que o médico faz. Eu vou até citar aqui o que o médico da época escreveu. Antes do acidente, possuía uma mente bem balanceada, tinha hábitos temperados e considerável energia de caráter, sendo persistente na execução de seus planos e admirado pelos outros por possuir tais atributos. Tornou-se, após o acidente, uma outra pessoa, não mais o Gage de antes. Agora é infantil, grosso, profano, obsceno, vulgar, em tal intensidade que seu mundo não tolerava mais pessoas decentes. E ele vai continuando a descrição desse paciente. É um caso interessante que faz a gente refletir, sobre as implicações sociofuncionais que se tem decorrente de uma lesão no lobo frontal. Essa disfunção pode ser causada por várias etiologias, ou seja, várias doenças podem causar uma disfunção no lobo frontal. Por exemplo, a esquizofrenia, a própria demência que a gente vai conversar hoje, a demência frontotemporal, traumatismos crânioencefálicos. Então, na doença de Alzheimer, a pessoa começa a ter primariamente uma alteração da memória, principalmente memória recente. Aqui vai ter uma alteração do comportamento, da personalidade e da linguagem. Lembra que a cognição pode ser muitas coisas, entre elas memória, atenção, linguagem. Pode também ter alterações motoras por causa da região ali envolvida. A demência frontotemporal, ela vai aproximar a neurologia da psiquiatria. Por quê? Porque muitos dos quadros da DFT, demência frontotemporal, vai aparecer as alucinações, os delírios, as psicoses, as alterações de personalidade, os comportamentos obsessivos compulsivos, transtornos que a psiquiatria vai tratar. O córtex pré-frontal é a parte mais recente do nosso encéfalo e ele recebe aferências e informações de várias regiões. Um fato curioso é que os lobos frontais e temporais inferiores, eles estão apenas entre 11 e 17% completos ao nascimento. E aí você entende por que é necessário a estimulação desde o nascimento. O indivíduo vai ter que aprender muito ainda. As características comportamentais, a personalidade vai ser construído. Por isso que é necessário você ter creche e um ambiente ali com pessoas também que possam estimular o crescimento intelectual e funcional e o desenvolvimento correto e adequado do cérebro desse indivíduo. Vamos comparar um pouco a demência frontotemporal da doença de Alzheimer. Primeiro, em relação à história.
Na DFT existe uma mudança de personalidade logo no início do quadro e um isolamento social. Já na doença de Alzheimer, existe uma amnésia logo no início do quadro, uma desorientação espacial e um distúrbio da linguagem. Em relação à história familiar, na DFT, ela é positiva em 50% dos casos. Já na doença de Alzheimer, não necessariamente você vai ter alguém da família com esse quadro também. Geralmente é negativo, não existe outra história disso na família. Existe um exame que você vai avaliar se está tendo uma circulação sanguínea, uma vascularização adequada de todas as regiões do encéfalo. Então, na doença frontotemporal, você vai verificar uma hipoperfusão na região anterior. Na doença de Alzheimer, está preservado a capacidade de empatizar, enquanto na DF não. Se vocês gostaram, dá um like, ok? E se inscreva.